paz do Senhor a todos vocês, amém? Que alegria estarmos na casa do Senhor. Som, 2, 3. Crente não pode ver outro crente que quer conversar, som, né? Som. Isso é coisa boa demais. Mas eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Vamos entrar na presença do nosso Deus por meio da oração. Nós ouviremos o nosso prelúdio. E nesse momento eu quero convidar você a orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Vamos entrar na presença do nosso Deus em oração. 2, 3, som. Nosso coração anseia por mais de ti, sim, mais de ti. Não há nada que eu queira mais que a tua presença. Que eu anseie mais que ver a tua face, Deus. Vem neste lugar e enche este lugar. Vem neste lugar e enche a minha vida, Senhor, ao que está sentado sobre os querubins. Tu que estás entronizado em meio aos serafins, Jesus. Tu que estás aclamado por anjos, vem neste lugar. Vem neste lugar, enche este lugar, enche este lugar e enche a minha vida, Senhor. Tu que estás assentado sobre um trono de glória, tu que estás entronizado sobre os louvores do teu povo. Tu que estás aclamado por tua igreja, vem neste lugar. Vem neste lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Este lugar
neste lugar. Encha minha vida. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que o têm um coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Felipe, aumenta meu retorno, por favor, um pouquinho. Obrigado, querido. Os justos clamam, o Senhor os ouve. Os justos passam por tribulações, o Senhor Deus os livra. Os justos se quebrantam e Deus se aproxima. E Deus se aproxima. Os justos clamam e o Senhor escuta. Eles oram e o Senhor se aproxima deles. Porque todos aqueles que têm um coração quebrantado e contrito, o Senhor se aproxima e os livra. Muitas são as aflições daqueles que temem ao Senhor, mas o Senhor, de todas elas, Ele os livra. Deus tem te livrado, querido. Deus irá te livrar de todas as suas aflições. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é o nosso Deus. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos orar, invocando a presença do nosso Deus. Deus, obrigado porque o Senhor está conosco. Quando clamamos ao Senhor, o Senhor nos escuta. O Senhor nos livra das nossas tribulações. Quando nós nos quebrantamos, o Senhor se aproxima e se achega de nós. Obrigado a Deus, porque de fato passamos por muitas lutas e provações, mas o Senhor de todas elas, o Senhor nos tem livrado. E como um povo feliz, como um povo triunfante, como um povo militante, nós celebramos a Tua vida e o Teu poder. Ó Espírito Santo de Deus, desde já comece a quebrar, Senhor, toda obra maligna sobre esta igreja. Nós repreendemos, ó Deus, todo o poder das trevas, toda a frieza espiritual, todo o poder maligno, tudo aquilo que não procede do Pai. Deus, nós repreendemos. Que o Senhor faça calar e emudecer toda a obra da carne em nós mesmos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a confessar os nossos pecados. Por meio do Teu Espírito Santo, revela, Deus, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a soberba do nosso coração. As obras infrutíferas da carne, que são muitas, a fim de que possamos nos limpar de cada um dos nossos pecados, a fim de que a presença do Senhor seja real e verdadeira em nossas vidas, em nome de Jesus. Venha sobre nós, ó poderoso Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Cumprimente o seu irmão, a sua irmã que está ao seu lado, com a paz do Senhor e com alegria louvemos ao nosso Deus. Aleluia! Como é bom viver em comunhão. Como a palavra do Senhor nos diz, que é na comunhão que o Senhor determina a bênção e a vida para sempre. Amém? Glória a Deus! Obrigada, Deus, por esse privilégio de estarmos aqui nessa manhã, ó Deus.
de podermos juntos, ó Deus, em família, adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor, que é digno do nosso louvor, que é digno da nossa adoração, que é digno de tudo aquilo que nós temos e nós somos. A Ele, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Te queremos, ó Deus, queremos mais de Ti. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida. Senhor, Nós te desejamos, ó Deus. te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero, ó Deus. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida. Senhor, te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Obrigada, Deus, porque nós não podemos viver sem a Tua presença, Deus. Que possamos dizer nessa manhã, ó Deus, que mais vale um dia na Tua presença, Pai, mais do que 1000 em qualquer outro lugar, ó Deus. Que o nosso prazer seja a Tua presença, Deus.
Que o nosso maior desejo, ó Deus, o nosso maior anseio, seja buscar a Tua presença, Deus. Que o Senhor encontre o nosso coração nessa manhã, ó Deus. Que o Senhor encontre em nós, ó Deus, um coração quebrantado e contrito na Tua presença, ó Deus. Porque a estes, como diz a Tua palavra, o Senhor não despreza. Obrigada porque o Senhor não vê como o homem vê, ó Deus. Obrigada porque o Senhor não vê a nossa aparência. O Senhor não vê, ó Deus, a nossa performance. O Senhor não olha, ó Deus, para aquilo que, ó Deus, o homem consegue enxergar. Mas o Senhor olha, ó Deus, o nosso coração. E que o nosso coração, ó Deus, seja encontrado por Ti nessa manhã, ó Deus. Que estejamos dispostos, ó Deus, a ouvir do Senhor, ó Deus, a desejarmos a Tua presença nessa manhã, ó Deus. Encontre as nossas vidas, ó poderoso Deus. Queremos a Tua presença nessa manhã, ó Deus, mais do que tudo. Precisamos dela, ó Deus. Como acabamos de cantar, mais do que o ouro, ó Deus. Nós desejamos o Senhor. Vem sobre nós, ó poderoso Deus. Nós queremos nessa hora, ó Deus, entronizar o Senhor no nosso coração. E declararmos a santidade do Senhor. Porque o Senhor é santo. É santo. É santo, ó Deus. Digno de todo louvor. E de toda a nossa adoração, ó Deus. Que nós possamos entender nessa manhã, ó Deus, a grandeza de estarmos diante da Tua presença, Pai. Enche o nosso coração de temor nessa manhã. Oh Deus, venha sobre nós. Venha sobre nós, ó Espírito Santo de Deus. Sopra sobre este lugar, ó Deus. Nosso Deus, Tu és, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus, sim, Tu és.
digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Certa vez um jovem aproximou-se de Jesus com 5 pães e 2 peixes. E aquele jovem, aquela criança, o consagrou ao Senhor. Na nossa mentalidade, quando entregamos as coisas ao Senhor, nós as perdemos. Mas na mentalidade do reino, quando nós dedicamos algo ao Senhor, nós ganhamos mais e mais. Aqueles 5 pães e 2 peixes serviu não apenas para alimentar a fome de uma criança, mas nas mãos do Senhor, os 5 pães e os 2 peixes serviu para alimentar a fome de uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. O nosso rendimento é pouco, o nosso salário é pouco, e é por isso que nós precisamos da bênção do Senhor. Porque por melhor que você ganhe, você não pode comprar a cura de uma enfermidade. Você não pode comprar a paz do seu lar. Você não pode comprar um casamento bem-sucedido. E é por isso que nós, cristãos, genuinamente convertidos ao Senhor, entregamos a Ele não apenas o nosso dízimo, mas a nossa vida, o nosso ser, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Porque em todas as áreas da nossa vida, Ele nos tem abençoado e Ele nos abençoará. Entregue as primícias do teu salário ao Senhor. Entregue as primícias do teu rendimento ao Senhor.
E então você ficará surpreso em perceber, em ver o quanto Ele fará quando nós o consagramos. Aquilo que temos de primícia, os primeiros frutos, a primeira conta, aquilo que vai ser primeiramente pago com o nosso dinheiro. Queridos, eu tenho feito prova de um Deus fiel. Desde os meus 13 anos de idade, eu tenho sido fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Não era pastor, não era seminarista, era um adolescente. Mas desde criança também eu já era ofertante. Já ia à frente entregar no gasofilácio as ofertas ao Senhor. E eu tenho feito prova da fidelidade de Deus. Faça a prova da fidelidade do Senhor. Não há contas altas demais para o nosso Deus. Não há provas que sejam demasiadamente grandes para o nosso Deus. Enquanto nós cantarmos essa canção, estaremos devolvendo a Ele os nossos dízimos e também as nossas ofertas. A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em Ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti.
ti. Te louvamos, Deus, pela tua fidelidade, Deus, pela tua bondade, Deus, e porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Você que nos visita pela primeira vez, permaneça em pé por um instante, nós queremos conhecê-lo. Você que nos visita pela primeira ou segunda vez, permaneça em pé por um instante, por favor. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, permaneçam em pé. Nós vamos entregar uma lembrança para vocês em nome de Jesus. Júnior, aqui à frente, um casal. Sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe. Seja bem-vindo, meu irmão. O desejo do nosso coração é ser bênção de Deus na vida de vocês. Caso vocês queiram fazer um dos cursos que a igreja oferece, receber uma visita, uma oração pastoral, coloque o seu nome nesse cartão que você está recebendo, destaque-o e entregue para um dos diáconos ali à porta, no final do culto. Nós temos grande alegria de orar pela sua vida, visitá-lo em nome de Jesus. Amém, queridos? Quer chamar as crianças? Nós vamos orar com elas e por elas. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por estes pequeninos, ó Deus, porque como a tua palavra diz que deles é o reino dos céus, nós o abençoamos, ó Deus, e profetizamos sobre as suas vidas, ó Pai, que eles serão servos e servas do Senhor, ó Deus, que eles serão uma geração, ó Deus, que ouve a voz do Senhor, que faz aquilo, ó Deus, que agrada o teu coração, ó Deus. Que o Senhor os abençoe, ó Deus. Que o Senhor abençoe os professores, ó Deus, que irão ministrar ao coração deles, ó Pai. Que o Senhor os livre, ó Deus, de todo o mal, de toda a maldade desse mundo, ó Deus, no nome de Jesus. Nós o abençoamos em teu nome, ó Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, criança. Filipe, o microfone de vocês está ligado aqui no meu retorno. Obrigado. Queridos, no próximo domingo, às 19 horas, nós teremos uma programação especial das células. Nós teremos um culto evangelístico. Então, eu quero convidar você a não vir só, porque o culto não é somente para você. Amém, queridos? Irmãos, eu sonho um dia em ter uma igreja obediente, mas o crente é muito teimoso, ele tem dificuldade em obedecer ordens, e é por isso que o crente precisa de um pastor, porque a ovelha tem dificuldade em ouvir. Eu queria de fato que você se empenhasse em convidar pessoas para estar conosco no culto das 19 horas, amém? Irmãos, eu não estou falando para você laçar a pessoa, trazê-la no laço para o culto das 19 horas. Mas eu estou dizendo para você se empenhar. Pastor, mas de cada 10 que eu convido, só um vem. Então já está feito a ordem. Se esta é a proporção, ótimo. Então você precisa convidar 10 pessoas para vir ao culto das 19 horas, no próximo domingo. Amém? Você precisa vir. É você que vai trazer essa pessoa, passar na casa dela, marcar o lugar para se encontrar no ponto de ônibus, dar uma carona para ela na bicicleta. Eu não sei a forma ou a estratégia que você vai usar, mas nós queremos alcançar vidas e cuidar muito bem delas a partir das pequenas igrejas, lares que estão ocorrendo nas casas de diversos irmãos. Queridos, que bênção que tem sido.
As células têm crescido, têm se multiplicado, e esses grupos pequenos de estudo da palavra, de oração, de pastoreio, de evangelismo, integração, discipulado, tem sido uma bênção na vida desta igreja. Eu quero convidar você a fazer parte deste projeto. Agora, no mês de agosto, nós completamos oficialmente 12 meses, um ano, que nós demos início às nossas células. Estamos com quase 240 pessoas envolvidas nesse projeto missionário. E eu sonho, num dia, onde cada um de nós seremos um líder de célula abençoado, onde cada casa vai ser um lugar de encontro entre Deus e os homens, vai ser o ponto de encontro do céu com a terra, onde as pessoas se convertam. Amém, queridos? Eu creio que Deus quer promover um grande avivamento nesta igreja, mas eu creio que esse avivamento não vai começar aqui no templo, vai começar na tua casa, vai começar na tua casa, vai começar no teu lar. Orando com a minha esposa essa semana, compartilhando com a Damares, eu disse, bem, o que eu mais anseio no meu coração é ser cheio do Espírito Santo, a partir da minha casa, na tua vida, na vida da minha filha Dara, na vida da minha filha Ana Letícia, para que a minha família tenha um referencial do que é ser um homem cheio e governado pela presença de Deus. Eu tenho certeza que os vizinhos vão passar a te ver e te conhecer de forma diferente até então, porque a presença do Senhor é marcante e é notória na sua vida. Amém, queridos? Se você ainda não fez a sua inscrição para a Academia Bíblica, não perca, ainda dá tempo. Nossa Academia Bíblica já começou no mês de agosto, mas você ainda pode fazer a sua inscrição e ser abençoado por Deus no estudo da palavra. Amém, queridos? O pastor Jean estará ministrando a nós a palavra do Senhor. A nossa irmã Holanda pede para aqueles irmãos que desejarem renovar a assinatura do nosso jornal, o Estandarte, que a procure também, né? Neste jornal nosso, desse mês, está aqui a nossa missionária Ana Elise e o Jonathan Nunes. Nós temos o privilégio de tê-los como conferencistas de um encontro de jovens. Louvamos a Deus pela vida dos nossos missionários, parceiros, filha do nosso irmão presbítero Técio e da Ruth, que Deus esteja abençoando ricamente a vida dos nossos irmãos. Então, você que deseja assinar o jornal da nossa denominação, o Estandarte, esteja procurando a nossa irmã Orlando. Cadê ela? Olha lá, nossa irmã Holanda, nossa diaconisa que está ali à porta, à minha esquerda. Ela que deu o testemunho do seu netinho, né? Foi curado para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Pai, obrigado pela vida do pastor Jean Douglas, que tem nos ensinado a tua palavra, a palavra de Deus, com tanta eficácia e com tanto carinho. Nós o abençoamos nesta manhã e queremos ouvir a tua palavra abençoada aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém? Lembrando que também, nessa quarta-feira, a nossa reunião de células será uma reunião especial. Será uma reunião voltada também à evangelização. Nós vamos ter uma reunião muito especial. E você que quer saber o que vai acontecer na reunião, vá até uma célula e você verá. Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Versículo 18 a 23. Lucas capítulo 18, versículo 18 ao versículo 23. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom,
senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã tão especial, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade de abrir a Tua Palavra, de ler a Tua Palavra e de podermos refletir na Tua Palavra. Senhor, ela é extremamente profunda. A Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz e nós somos tão limitados diante dela, Senhor. Nós cremos que a Tua Palavra, Senhor, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que o Evangelho é esse poder que salva o ser humano. Mas nós somos tão limitados, ó Deus, para compartilhar desse Evangelho, Senhor. Por isso, ajuda-nos agora. Nós pedimos que o Senhor desvende os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas que há na Tua Palavra. Nós pedimos que o Senhor firme os nossos passos na Tua Palavra nessa manhã. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nesse instante a nos aprofundarmos no conhecimento dela e sermos desafiados, que o nosso coração saia daqui, Senhor, aquecido. Nós não queremos ter informação para a mente, Pai. Essas informações nós podemos adquirir de tantas formas. Nós queremos ter, ó Deus, formação para a nossa vida. Nós queremos ter transformação da nossa história. Por isso nós pedimos: vem e comunica a Tua Palavra não apenas à nossa cognição, ao nosso raciocínio, à nossa lógica, mas comunica a Tua Palavra ao nosso coração, para que ela nos convença e nos transforme, Senhor. Eu te peço essa ajuda e esse auxílio nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Jesus é a resposta. Já ouvi muitas brincadeiras com essa expressão, e alguns brincam dizendo assim: resposta de qual pergunta? Jesus é a resposta para perguntas como essa que nós encontramos nesse texto. Jesus é a resposta. A palavra de Deus diz que Jesus teve esse encontro com um homem de certa posição, que lhe faz uma pergunta, e a pergunta é: bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E a vida eterna é, sem dúvida, um questionamento do ser humano, todos os tempos. A Bíblia nos diz, em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que Deus pôs no coração do homem a eternidade. Há no coração do ser humano um anseio pela eternidade. Eu estou terminando de ler um livro chamado Mitos e Neuroses, de um psicólogo cristão suíço chamado Paul Tournier. E em certa altura do livro, ele fala a respeito dessa crise que acomete, desse conflito que alcança o coração do ser humano. Esse conflito interior. Essa dissociação que nós criamos entre as necessidades espirituais e as realidades físicas. Essa incapacidade do ser humano de aliar a sua realidade física como ser humano à necessidade de algo que transcende aquilo que é observado, que é visto, que pode ser materializado ou tocado. E ele diz que isso criou no ser humano um conflito, uma neurose, um conflito inconsciente, uma neurose. E eu destaquei um pedaço do texto porque eu achei muito interessante para refletir com você rapidamente agora na introdução dessa mensagem. Ele diz assim: hoje em dia existe em cada um de nós uma profunda incerteza que procede do nosso conflito interior.
dessa dissociação entre a vida espiritual e a vida prática. O resultado disso tudo é um mundo que tem medo. Sem Deus reina o medo. O medo com 2 tipos de reações que desencadeia. As reações fortes, ou seja, ameaças, agressividade, injustiça. E as reações fracas, isto é, o pânico, o desespero, a fuga. Ele diz que dessa vida sem Deus, dessa vida que tenta excluir Deus e a realidade de Deus da existência, surgem essas 2 reações. Pessoas agressivas, ameaçadoras, pessoas que sentem-se injustiçadas e por isso reagem às injustiças. Ou as fracas, que vivem em pânico, em desespero, tentando fugir dos perigos que rondam. É uma guerra universal, diz ele. Sabe-se que o desenvolvimento da ciência se deve em grande parte ao anseio humano de escapar do medo. Queremos dominar a natureza, compreendê-la para não sentirmos medo da natureza. Queremos dissipar o mistério do que há de vir para, ao compreendermos o que há de vir, não temermos o que virá. Dissipar o mistério é o que a ciência busca. E apesar dessa tentativa, o mistério permanece. A dúvida ainda paira no ar. O medo ainda insiste a apelar diante de nós essa mesma pergunta. O que existe além túmulo? O que existe depois dessa vida? O que vai acontecer quando a minha existência histórica tiver um ponto final? O que vai acontecer? Essa foi a pergunta desse rapaz. Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna, a vida que vem? Aquilo que está além da história presente. Essa história que é apenas um ponto naquilo que é muito maior do que ela. O que vai acontecer depois? E eu vejo, irmãos, que numa tentativa insana de apaziguar a dor da alma, ou esse desespero do coração humano, ou as angústias em relação ao que há de vir, nós tentamos apagar Deus das reflexões. Foi lançado aí recentemente, esses dias, poucos dias, esse filme, Deus Não Está Morto. Exatamente nos fala dessa tentativa humana para apaziguar a dor da alma, ou aquilo que alguns filósofos chamaram de o desespero do homem, o desespero do coração do homem, querem apagar Deus das reflexões, porque Deus incomoda. É incômodo pensar que Deus existe. E se Deus existe, há alguma coisa maior do que apenas aquilo que vejo, do que apenas aquilo que toco. Essa tentativa de apagar Deus da memória, ou das nossas reflexões, ou de matar Deus, é apenas uma tentativa de apaziguar a angústia do coração, que teima em perguntar: o que existe depois? O que eu faço para herdar a vida eterna e encontrar sentido e propósito para a minha vida? Porque a grande angústia é: se eu estou vivendo nessa vida e depois que tudo acabar, qual é o propósito? Qual é o sentido? Tem algum significado? Queremos apagá-lo da mente, sem sabermos que o mais profundo anseio de Deus está posto no coração. E mesmo que tentemos apagar Deus das nossas reflexões, Ele não sairá dos anseios da nossa alma. Esse texto começa com uma pergunta inquietante. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Este homem é muito parecido com o homem do século 21. Ele está distante da gente, temporalmente,
culturalmente, a educação que ele recebeu, totalmente diferente da nossa, certamente, mas ainda possui o mesmo questionamento do homem de hoje. A tecnologia, por exemplo, é inversamente desproporcional, é totalmente diferente daquela que nós temos hoje. Mas não conseguiu resolver o grande problema da alma daquele homem e não conseguiu resolver o problema da nossa alma também. A ciência certamente se desenvolveu, mas não resolveu a pergunta que insiste: o que eu faço com aquilo que há de vir? O que eu faço para herdar um sentido e um significado e um propósito para a vida? A vida eterna, a salvação, a herança de uma vida futura ao lado de Deus, são questionamentos que não passarão enquanto houver vida. E essa pergunta é, na verdade, uma busca, porque perguntas são buscas. Nós apenas perguntamos porque buscamos alguma coisa. Perguntas são buscas. E esse homem vai até Jesus e lhe faz uma pergunta porque ele está em busca de alguma coisa, e a busca dele nada mais é do que uma busca universal. Esse homem é nosso representante. Esse jovem rico me representa. Como poderia ser um jovem pobre? Porque a questão não é social. A questão não é de faixa etária. Poderia ser um idoso pobre. A questão é universal, é do homem, é do coração do ser humano. O que eu faço para herdar o que há de vir? A vida eterna, a vida além. Existe alguma coisa depois que tudo isso passar? E se existe, eu preciso de uma resposta a respeito disso, porque Deus pôs no coração do homem a eternidade. Essa pergunta é universal porque os faraós construíram pirâmides e desenvolveram o método da mumificação. Nada mais do que um desejo de se perpetuar e de encontrar alguma resposta para o que há de vir. E eu, dia desses, sentado no sofá de casa assistindo Fantástico, depois do culto, eu vim ao culto. Eu faltei alguns dias aí, mas não é porque eu estava assistindo Fantástico, não. Estou lá assistindo, de repente aparece uma reportagem de irmãs numa demanda judicial sobre o corpo do pai, no Rio Grande do Sul. Uma defendendo, o pai estava congelado, aguardando a resposta. Uma defendendo que o desejo do pai era ser enterrado. Que um dia ela estava com o pai visitando o túmulo da mãe, e o pai disse: é aqui que eu quero ser enterrado, do lado da sua mãe. E uma filha de um outro casamento, a caçula, dizendo que o desejo do pai era a criogenia. Você sabe o que é a criogenia? É um método novo, um procedimento que visa congelar o cadáver para que futuramente, caso descubram que o homem pode se perpetuar, possa ser descongelado. E pasmem, existem mais de 100 pessoas congeladas no mundo. E existe uma empresa americana especializada em congelamento de cadáveres. Pagam em média R$900 por dia para manter um cadáver congelado. Porque estão crendo que no futuro poderão descongelar o cadáver e ele voltar à vida. Agora me responda, querido. Qual é a diferença do desejo do faraó e do desejo dessa filha em congelar o corpo do pai? Eles estão tão distantes um do outro. Em qualquer que seja a reflexão que você fizer, eles estão distantes um do outro. A não ser numa questão básica, que fala do anseio, a fome fundamental, o anseio fundamental e básico do ser humano. O que eu faço para herdar a vida eterna? Será que se eu me mumificar, em algum momento eu consigo voltar? Será que se eu me congelar,
eu consigo perpetuar a vida. Eu fico olhando para pessoas que se matam e você diz, não, pastor, a pessoa que se suicida, ela tem desejo de morte, não de vida. Não é verdade, ela tem desejo de vida. E a vida física para ela era tão insuportável e lhe parecia tanto a morte, que ela só encontrou uma resposta para essa vida que lhe parecia insuportável e que para ela já era a morte. Matar-se para ver se encontra alguma vida depois. Suicídio nada mais é do que um grito pela vida. Porque no fundo, o anseio que eu tenho, o anseio que você tem, é o anseio pelo que há de vir. É o anseio pela eternidade. É o anseio por aquilo que nos aguarda. E essa pergunta é uma pergunta universal e também inevitável. Em algum momento nós faremos. Que farei para herdar a vida eterna? Em seguida, versículo 19, nós encontramos uma resposta imediata de Jesus. Para essa pergunta inquietante, uma resposta imediata. E a resposta é, versículo 19, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Eu fico impressionado com a didática, com a pedagogia que Jesus usa. Jesus ouve com atenção a pergunta, e a pergunta é, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus usa a pergunta para levar esse homem a uma primeira reflexão. A resposta que Jesus dá tem dois momentos. E o primeiro momento é levar esse homem a refletir. É uma reflexão. E é a reflexão que todo ser humano que quer encontrar uma resposta sobre o que há de vir precisa fazer. E Jesus pensa na expressão que o menino usou, que o rapaz usou, bom mestre. E diz para ele, na sua resposta, Jesus diz, ninguém é bom. É óbvio que Jesus podia assumir para si o título de bom mestre. Mas Jesus prefere usar na sua resposta, instigar a reflexão desse homem, do que assumir o título para si. Então ele diz, por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom. Essa semana, conversando com o irmão, eu acho que ele ficou preocupado, porque no final da academia bíblica da semana passada, ele veio me questionar uma coisa, eu disse assim, a sua concepção está contaminada. Ele ficou preocupado com a expressão que eu falei para ele de estar contaminado. Ele me procurou durante a semana. Falou, mas como é esse negócio de estar contaminado? Eu falei, a sua concepção sobre o homem está contaminada. Está contaminada por uma filosofia que paira aí pelo ar e que a gente não sabe ao certo exatamente como surgiu, mas que continua permeando as nossas reflexões. A concepção, Ismael, de que eu sou bom. A concepção de que o homem tem em si coisas muito boas. Eu vou olhando para as Escrituras e eu percebo que a Escritura não tem a respeito do homem uma perspectiva positiva, não. A Bíblia não olha para o homem e diz assim, o homem é bom. Pelo contrário, a Bíblia olha para o homem e diz, o homem é essencialmente bom. Não. A Bíblia olha para o homem e diz, o homem é essencialmente mau. Há uma doutrina que nós prezamos e pregamos, que se chama depravação total. E há pessoas que dizem assim, não, o homem não está totalmente depravado, porque talvez não entendam o que significa depravação total. Depravação total significa que eu sou essencialmente mau, não sou tão mau quanto poderia ser. Por isso, eu dou um exemplo, o assassino mata o pai. É um patricida. Mata o pai. Mas quando ele vê a mãe entrando no presídio para visitá-lo, chorando, ele também chora. E aí você diz, como é que esse assassino consegue chorar diante do feito perante a mãe? Porque ele é essencialmente mau, mas não é tão mau quanto poderia ser. Mas eu queria dizer a você uma coisa nessa manhã. Eu não sou bom. Você não é bom. E nós não podemos herdar a vida eterna
cumprindo alguma obra que constitua ou que declare que eu sou justo diante de Deus, porque o homem não é bom. E Jesus faz a reflexão dizendo, você quer uma resposta a respeito disso? Então a primeira coisa que você precisa reconhecer é que você não é bom, que não há ninguém bom, senão um que é Deus. Só Deus é bom, você não é bom, você não é bom. Agora preste atenção, isso ressoa pelas Escrituras. O apóstolo Paulo vai tratar disso dizendo assim, não há um justo sequer sobre a terra. Não há ninguém que busque a Deus. Não há quem o entenda. Não há quem o busque. Todos se extraviaram pelo caminho. E ele encerra a sua reflexão dizendo, todos pecaram. Todos estão encerrados debaixo da mesma condenação, porque todos pecaram. A palavra de Deus diz, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida. No versículo 19, a Bíblia diz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ninguém é bom. E se nós queremos uma resposta a respeito da vida eterna, é necessário que nós primeiro entendamos que não há ninguém bom sobre a face da terra. Não há um justo sequer. Nascemos em iniquidade e em pecado nos concebeu nossa mãe. Herdamos e a nossa herança, o legado que recebemos, fora tão somente de atos fúteis. A Bíblia nos diz em Pedro que Jesus nos resgata, sabe do que, meu irmão? Jesus nos resgata do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Herdamos. O que é que Jesus está querendo ensinar para esse rapaz? Diante da pergunta, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele está querendo ensinar, nós não temos merecimentos, não somos bons. Pelo contrário, somos maus e miseráveis. No entanto, Deus é bom. Há só um bom, e esse é Deus. E a sua bondade é a única causa de salvação e herança da vida eterna. Mas a resposta de Jesus vem em dois momentos. Em seguida, parece que fica mais truncada a situação. Porque Jesus diz, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Para ser justo com a pergunta que esse homem faz, que farei para herdar a vida eterna? Há só uma resposta possível. Embora Jesus tente instigar nesse homem reflexões sobre a nossa incapacidade de sermos bons. Mas há uma resposta apenas possível à pergunta, o que fazer para herdar a vida eterna? A única coisa a se fazer é cumprir mandamentos. A única coisa a se fazer é poder ser bom e tentar ser bom com os seus esforços. Se há algo a fazer, cumpre os mandamentos. Mas me parece que Jesus quer que ressoe a mente e ao coração daquele homem um desejo de alertá-lo de que alcançar méritos e realizar obras não podiam responder à expectativa da salvação. Porque o que ressoa aos meus ouvidos dessa palavra que é trazida por esse rapaz, por essa pergunta, e a resposta que Jesus dá a ele é mais ou menos assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso é dom de Deus. Isso não vem de vós, para que vocês não se gloriem. Não há nada que possamos fazer à altura para responder à altura da salvação. A interpretação da resposta de Jesus seria: é melhor você confiar na bondade de Deus e não tentar fazer. É melhor confiar na bondade de Deus, reconhecer a sua miséria e não tentar fazer. Em seguida, esse rapaz chega a uma conclusão errada. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus deu todas as pistas necessárias para o caminho.
Na verdade, o caminho estava ali vivo diante dele. A expressão exata da bondade de Deus estava passando ao vivo e a cores bem diante dos olhos daquele homem. A resposta para a pergunta estava ilustrada perante aquele rico miserável. Mas ele não entendeu. E ele olha para Jesus e diz: tudo isso eu tenho observado. Eu tenho realizado obras. Eu tenho feito caridades. Eu tenho ido à igreja aos domingos. Diante de apelos, eu contribuo com a igreja e eu não tenho faltado com as minhas responsabilidades religiosas e nem tampouco com as minhas obrigações como cidadão. E o pior de tudo, há aqueles que dizem assim: além de tudo, eu não fumo, eu não bebo. Que tragédia, que tragédia. Aí vem Jesus e nos diz assim: você pode nunca ter matado ninguém. Você pode nunca ter roubado a ninguém. Você pode nunca ter feito qualquer coisa que manche o seu currículo ou o seu histórico. Fato é que ninguém é bom. A conclusão desse homem é: eu tenho observado tudo isso, então eu sou merecedor da vida eterna. Eu tenho feito tudo aquilo que me confere condições de entrar pelas portas da eternidade. Se quando você chegar diante de Deus, você ouvir a pergunta: por que eu deixo ou devo deixá-lo entrar na eternidade? Qual vai ser a sua resposta? Talvez você possa responder assim: Deus, eu creio que o Senhor deve me deixar entrar na eternidade porque eu fui um bom filho. Ou porque eu fui obediente aos mandamentos. Ou porque eu cumpri com as minhas tarefas. Eu fui um bom trabalhador, eu fui um bom patrão. Eu devo entrar porque eu fiz obras de caridade, boas obras. Eu fui filantrópico, eu agi com filantropia. O meu coração nunca foi avarento, Deus. Eu sempre contribuí com todas as necessidades dos outros. E aí vai soar um botãozinho e vai apitar um sonzinho mais ou menos assim. Pé! Resposta errada. Por que eu devo deixá-lo entrar na eternidade? A resposta é: pela tua imensa graça eu lá estarei. Eu só entro pelas portas da eternidade porque Deus abriu essas portas pela sua graça, misericórdia e bondade. Porque graça é nós recebermos o que não merecemos. Olhe para mim, por favor, abra bem os seus olhos. Graça é nós recebermos o que nós não merecemos. Isso é graça. Misericórdia é nós não recebermos o que merecemos. E justiça é recebermos o que merecemos. Deus usou para com você de graça e misericórdia. E quando Jesus estava na cruz, Deus usou para com Jesus de justiça. Jesus recebeu aquilo que nós merecíamos e ele se tornou justiça de Deus. E em troca, ele nos conferiu graça e misericórdia. Ah, se é graça, então é algo fácil. É graça porque alguém pagou o preço. E Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. E quando você olha para a cruz, quando você olha para Jesus, quando você entende tudo aquilo que foi feito por você na cruz do Calvário, lá você tem a absolvição e a redenção para sempre dos seus pecados. Porque aquele que crê no Filho, esse tem a vida eterna. Não há nada que você possa fazer, a não ser ter fé naquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Esse texto nos fala de uma pergunta inquietante, de uma resposta imediata, de uma conclusão errada. E de um convite que foi rejeitado.
eu fico pensando na insistência de Jesus. Porque me parece que Jesus vai ouvindo aquele jovem com as suas respostas e talvez eu fico pensando em Jesus. E eu penso assim que Jesus é uma conjectura. Porque eu penso que Jesus pensa isso a meu respeito muitas vezes. Porque eu faço tantas perguntas para Deus, talvez você também faça perguntas difíceis. Deus tem as respostas, mas eu não tenho como compreendê-las. E me parece que de vez em quando Jesus diz assim: você não vai entender muito bem. Faz o seguinte. Vem e me segue. Deixa as suas muletas, deixa os seus apoios e as suas falsas seguranças. Vai, vende o que você tem, distribui aí aos pobres, e depois você vem e me segue. Cristo está dizendo para esse homem que a resposta mais clara que o Evangelho tem sobre herdar a salvação, sobre o que há de vir depois, ainda que você não compreenda na exatidão, siga o meu filho, siga Jesus, vem e segue a Cristo. Me parece que Jesus, entendendo as nossas limitações de compreensão, diz assim: se você me seguir, você vai entender as lições. Porque seguir a Jesus é a resposta. Se entregar e começar uma caminhada junto dele é a resposta. Jesus pode ter pensado assim: bem, este homem não vai entender se eu ficar aqui dando-lhe ensinamentos sobre a teologia da salvação. Então vamos para a prática. Na caminhada ele compreende o que eu estou dizendo. Então, abandona as tuas falsas seguranças, abandona a tua justiça própria, abandona aquilo que te faz sentir-se seguro e vem e segue-me. Seguir Jesus é o projeto mais ousado e revolucionário que alguém pode empreender em sua vida. É o empreendimento que vai trazer lucros aqui e na eternidade. Mas a Bíblia diz, no versículo 23, que quando ele ouve essas palavras, ele fica muito triste. Porque ele era riquíssimo. E eu só queria fazer aqui um paralelo. Me parece que a riqueza desse homem é um símbolo da sua justiça própria. Quando ele diz, tudo eu tenho observado, é como ele dizer: eu tenho condições para me sentir seguro, suficiente. Quantas vezes nós queremos ter justiça própria diante de Deus e dizermos a Deus: eu tenho observado tudo, Deus, conforme manda a lei. E Deus está dizendo: não é a observância, é a fé. Você observa depois que você se encontra com Cristo. Você não observa para se encontrar com Ele. Há uma pergunta inquietante nesse texto, e o medo permanecerá, e a tristeza se instalará na existência de qualquer pessoa que não encontrar resposta para esse texto, ou para essa pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E a resposta não é outra, senão Jesus é a resposta. Siga Jesus. Agostinho, nas Confissões que escreveu, ele disse: fizeste-nos para ti,
e inquieto estará o nosso coração enquanto não repousar em Ti. E Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é a resposta para a pergunta: que farei para herdar a vida eterna? A resposta não é uma nova técnica. A resposta não é um método novo que encontraram de congelar o homem. A resposta não é a justiça própria ou a observância da lei. A resposta não é mérito humano, a resposta é Jesus. Jesus é a resposta. Encontre Jesus e você encontrou a resposta da herança da vida eterna. Vamos ficar de pé, queridos. Nós precisamos orar. E precisamos entender que todos nós precisamos de um Salvador. Eu olho para a genealogia de Jesus e eu encontro na genealogia de Jesus pessoas com uma moral questionável, pessoas com práticas indecentes, imorais, na genealogia de Jesus. Pessoas que praticaram atos que muitos de nós jamais pensaríamos em praticar. Todos eles na genealogia de Jesus. E a única resposta que eu encontro é que todas essas pessoas estão na genealogia de Jesus porque todas elas precisavam de um redentor para a história delas. A história dessas pessoas estava muito manchada e elas precisavam de um redentor para a história. Mas nós encontramos na genealogia de Jesus pessoas extraordinárias que entram para a história como heróis da fé. Gente que possuía virtudes inquestionáveis. Mas no final da história, a Bíblia diz que vem Jesus. Porque essas pessoas também precisavam de um redentor para a sua história. Porque no final das contas, todos pecaram. No final das contas, o chão aos pés da cruz é plano e nivela todo mundo. E não raras vezes todos estamos nivelados por baixo. E a cruz é a resposta para aqueles que observam a lei e que talvez tenham uma conduta muito boa, mas a cruz também é a resposta para aqueles que transgrediram de uma maneira absurda a lei. Porque ninguém é bom, meu irmão, ninguém é bom. O único bom nessa história, que é a história da salvação, é Deus, que resolveu assumir a responsabilidade da salvação. E que sabendo que a única maneira de nos abrir a porta da eternidade seria o seu próprio sacrifício, ele se auto-sacrifica na cruz. E se entrega. E morre pelos nossos pecados. Para dizer que você tem absolvição dos seus pecados, não pelas tuas boas práticas, mas pela obra que ele realizou na cruz. É pela graça.
Então, meu querido, por melhor que nós pareçamos ser, ainda somos os piores. E os nossos atos mais justos continuam sendo aos olhos de Deus trapos imundos. Precisamos da graça. A vida cristã é graça. Então siga Jesus, porque Jesus é todo graça e verdade. Abra o seu coração nessa manhã para Ele. Pai de amor, o Senhor é um Deus que nos alcança. O Senhor é um Deus que nos alcança, alcança os inalcançáveis, porque todos nós estávamos distantes demais e havíamos construído um muro de separação. Mas do lado de cá do muro, Senhor, o nosso coração continuava questionando, embora a nossa mente tivesse apagado a Tua realidade, o nosso coração continuava com um questionamento, e o questionamento, Senhor, não muda. Que farei para herdar a vida eterna? Senhor, nesta manhã nós queremos dizer que só podemos nos apegar a Ti, porque o Senhor é a resposta. Alguns nessa manhã que aqui estão, Senhor, talvez estejam incomodados, porque queriam uma resposta mais prática, no sentido de que se há algo a fazer, eu faço. E o Senhor diz que é necessário apenas fé. Por isso, ajuda-nos a crer, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos a crer na obra que o Senhor fez na cruz do Calvário. Redime e salva, Senhor, nesta manhã, neste lugar. Redime e salva, Senhor, pessoas dos seus pecados nesta manhã. Ó Deus, purifica, Senhor, neste lugar pecados. Lava iniquidades, santifica pessoas, atrai, Senhor, aqueles que estão distantes, cura, Senhor, nesta manhã, a memória, ó Deus, de tudo aquilo, ó Pai, que nos tem distanciado do Senhor, e nos dá uma resposta clara e absoluta, dizendo, meu filho é a resposta, porque só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade, só o Senhor é a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por Ti. Que seja assim, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém. Pode se assentar, querido, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Que essa palavra tão poderosa não fique apenas para o nosso coração, mas na medida que fomos alcançados por Deus e pela sua graça, possamos transmiti-la a outros que da mesma forma têm fome e sede de justiça. Amém, queridos. Vamos colocar em pé, vamos orar encerrando o nosso culto. Quero pedir que o pastor Jean esteja ali à porta, cumprimentando os irmãos. Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado. Pai, obrigado por Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu carinho para conosco. Obrigado porque o Senhor é, de fato, a resposta que nós necessitamos. O grande anelo da nossa alma. Por isso, Deus, abençoa o Teu povo nesta tarde, neste dia. Traga-nos de volta ao culto da noite, abençoado. Leva-nos em paz à nossa casa, à semana de trabalho, de estudos que teremos, aos desafios que nos estão propostos, Senhor. Deus, abençoa o Teu povo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus
repouse sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.